Alvorada despertando com você. Alvorada, luz em nosso amanhecer. Começa agora, Alvorada, com Nando Garcia. Começando mais um programa Alvorada aqui na sua Rádio Boa Nova e TV Mundo Maior. Lá para você, querida e querido telespectador e rádio ouvinte, gratidão aí pela sua companhia e pela sua audiência maravilhosa. E um abraço também para as técnicas e técnicos que estão lá nos bastidores trabalhando para chegar a essa qualidade, essa programação maravilhosa. Eu disse que aqui é o Alvorada, eu sou o Nando Garcia e ele, Edson Hamazaki. Olá, Edson. Passar esse tempinho aqui juntos, conversando a respeito do Evangelho de Jesus, conversando a respeito das mensagens da doutrina espírita, que seja um papo bacana. Espero que vocês gostem bastante, como sempre nós aqui, eu e Nando adoramos. É verdade. Se você quiser ouvir esse programa, assistir novamente ou quiser aí compartilhar com alguém, vá lá no YouTube, na busca do YouTube e coloque lá Portal Mundo Maior. Lá você vai encontrar, né, clicando no símbolo ali no logotipo, né, do Portal Mundo Maior, playlist vai aparecer embaixo. Aí você clica no playlist, sobe com o dedinho, com o mouse, e aí você vai encontrar lá centenas de programas do Alvorada e muitos com o Edson Hamazaki, tá bom? Muito bem, então a gente vai trazer hoje do livro Vinha de Luz, né? Na psicografia do nosso querido Chico Xavier e também na autoria do nosso Emmanuel, o capítulo 26 do livro, desse livro mesmo que eu disse, Vinha de Luz, Véus é o título. E aquele recorte que o Emmanuel faz, né, sempre das cartas de Paulo, do Evangelho, ele traz aqui então de Paulo, capítulo Coríntios 2, né, capítulo 3, versículo 16. Mas quando se converterem ao Senhor, então o véu se tirará. Quer comentar aqui, Edson, esse recorte do Emmanuel para nós? Sim, vamos lá. Então, nessa segunda carta de Paulo aos habitantes lá, os moradores de Corinto, ele fala, na prática ele está falando sobre o ministério da nova aliança, né? Dessa coisa de ele ter passado por lá falando a respeito da Boa Nova, falando a respeito dos ensinamentos que Jesus havia deixado, né? E aí tem uma coisa que é interessante, que ele fala assim, é, vocês, esses ensinamentos não vão ficar gravados em pedra. Esses ensinamentos ficam gravados em tábuas de carne. Ou, ou seja, nos corações de cada um de vocês. Lembrem-se que naquela época, é assim, pouquíssima gente lia e escrevia, inclusive papel, né? Tudo era muito complicado, tudo era muito difícil. Então, o grosso dos ensinamentos era oral, né? Era através da palavra. E Moisés, né, tinha recebido os 10 mandamentos, e esses 10 mandamentos tinham sido gravados em tábuas de pedra, né? É, Paulo lembra a todas essas pessoas, a igreja, né, o grupo que tinha ficado ali em Corinto, que esses ensinamentos deixados por Jesus ficavam gravados nos corações de cada um, e era através deles que a boa nova precisava ser distribuída, ser ampliada. Lembrem-se que é muito interessante isso, né? Porque a progressão é geométrica. Cada um que recebia a boa nova não ficava com ela para si, transmitia para os seus familiares. Então, o grupo ia lá e ouvia a palavra, ouviu, né, a palavra quando Paulo passou por ali. Aí cada um levou para suas próprias famílias e depois eles continuaram se reunindo e continuaram
né, transmitindo esses ensinamentos para todos aqueles que quisessem ouvir. E vocês vejam que disseminou pelo planeta, né? Hoje, 2000 anos depois, quase 2000 anos depois, esses ensinamentos estão numa grande parte do nosso planeta. Ainda que todos aqueles que não são cristãos, apesar de a religião, as religiões cristãs serem em número a maior no planeta, ainda assim você tem várias outras religiões, mas que consideram, né, Jesus como um profeta. Ou seja, consideram tudo aquilo que ele deixou dito. Até porque a verdade é uma só, né, gente? Então, independente do nome que você dê a Deus, as verdades, o amar a Deus sobre todas as coisas e o amar ao próximo como a si mesmo, isso faz parte, está como verdade em todas as religiões. Mas vamos lá, vamos ao texto de Emmanuel. Emmanuel escreve, né, e através dos tempos chegam para nós aqui. Não é fácil rasgar os véus que ensombram a mente humana. Quem apenas analisa pode ser defrontado por dificuldades inúmeras, demorando-se muito tempo nas interpretações alheias. Quem somente se convence pode tender ao dogmatismo feroz. Muitos cientistas, filósofos, escritores e pregadores assemelham-se aos pássaros de bela plumagem, condenados a baixo voo em cipoais extensos. Vigorosas inteligências, temporariamente frustradas por véus espessos, estão sempre ameaçadas de surpresas dolorosas, porque ou por não se afeiçoarem realmente às verdades que elas mesmas admitem e ensinam. Então, são algumas frases, né, gente, mas que contêm, para variar, né, um monte de coisas importantes aqui. Então, vamos lá. O título desse capítulo 26 de Vinha de Luz é Véus, né? E aí, Emmanuel começa dizendo: não é fácil rasgar os véus que fazem sombra na mente humana. Quem apenas analisa pode ser defrontado por grandes dificuldades, se demorando muito tempo na interpretação que é feita pelos outros. Então, quando você lê qualquer coisa e parte do princípio de que a interpretação que o outro fez é verdadeira, você pode apenas se convencer, né? Por quê? Aquilo a que você chega, as interpretações, não são dadas por você mesmo. Não é a partir do seu entendimento que você chega a esse ou aquele conceito, a essa ou aquela ideia, né? A essa ou aquela interpretação. Muitas vezes, você considera que o que o outro está te dizendo é que é verdade. A gente vê isso acontecer o tempo todo, né? Se você pegar o marketing, se você pegar a publicidade, uma mesma notícia pode ser dada com um enfoque ou com outro, completamente diferente. A notícia é a mesma, mas o que aquele veículo de comunicação quis dizer pode ter uma tendência ou outra tendência completamente oposta, inclusive. Então, há que se ter muito cuidado. Eu não sou teólogo, eu sou psicólogo, né? Mas eu diria que esses véus a que o Emmanuel está se referindo, por exemplo, quando você pega a lei mosaica, né? Porque lá no Evangelho, antes desse capítulo 3 aqui, o Paulo fala, né? Sobre os véus que Moisés tinha colocado sobre a legislação que ele criou. Na prática, a gente sabe que assim, Moisés, o que ele precisou fazer? Ele conduziu os hebreus durante 40 anos pelo deserto, né? Ou seja,
Se ele não dissesse ali que as leis que regiam o dia a dia daquele povo, né, as práticas daquele povo, tinham sido dadas por Deus, vamos combinar que ele teria grandes problemas, né? Ah, eu quero que vocês façam isso. Quem é você para querer que a gente faça dessa ou daquela maneira? Totalmente diferente quando ele vinha, escuta, Deus me disse que isso deveria ser feito dessa ou deveria. Outro papo. Opa, se é Deus, então tudo bem. Então vamos, né? E aí, a partir disso, vem N legislações, mas que foram, na prática, estabelecidas por Moisés para conseguir lidar com aquele povo. Pensa 40 mil pessoas andando pelo deserto, e convivendo no dia a dia. Vocês lembram que o olho por olho, dente por dente lá de Moisés foi uma forma de dar uma aliviada. Por quê? Naquela época, como é que funcionava? Você tirou a vida do meu filho, eu só vou ficar tranquilo quando eu acabar com a sua espécie, com a sua família, quando o seu nome não continuar existindo, né? Aí o que que Moisés vem e faz? Escuta, menos, vamos fazer assim? Ele matou seu filho? Beleza, vai lá e mata o filho dele. E acabou, né? Não tá olho por olho, dente por dente, e tá tudo certo. Ele matou seu filho, você mata o filho dele e tá tudo resolvido. Tá certo? Você não precisa acabar com todos que têm o sobrenome dele, né? Acabar com a descendência dele. Ou seja, por mais louco que possa parecer, mais duro, mais cruel, era uma forma de dar uma amenizada na história para o que aquele povo tinha como costume naquela época, beleza? Então, eu diria que esses véus, basicamente, são orgulho, egoísmo e vaidade, que infelizmente muitas vezes é o que faz sombra e o que impede que a gente consiga realmente ter um entendimento claro, por exemplo, do Evangelho de Jesus. Vocês vejam que guerras são travadas em nome de Deus. As Escrituras, seja a Torá, seja, né, o droga, esqueci agora, o Alcorão, né? Na prática, gente, tem diferenças, mas não tem. De novo, as verdades, elas estão em todos. A grande verdade está em todos. E a grande verdade, eu vou dizer que assim, de novo, amar a Deus sobre todas as coisas, seja Deus, Jeová, Alá, como você quiser chamar, tá certo? E amar ao próximo como a si mesmo, isso está em todas. É pedra filosofal, é pedra básica, né? Em todas as religiões. Se você for procurar os textos sagrados das várias religiões existentes, você vai encontrar isso como princípio fundamental em todas elas, né? Então, o que faz com que alguém interprete a ponto de matar o outro, desenvolver uma guerra, né, em nome de Deus, é orgulho, egoísmo e vaidade. Mas vamos seguir com o texto. Ah, sim, só outra coisa, ele fala de dogma, né? Quem somente se convence pode tender a um dogmatismo feroz. O que é dogma, gente? Vamos lembrar que em doutrina espírita, vocês que já estudaram sabem, né, que se fala o tempo todo. Doutrina espírita não tem dogmas. O que é dogma? Algo que não pode ser discutido, algo que é estabelecido pela religião como verdade absoluta e não tem o que falar. Então, sei lá, a virgindade de Maria é um dogma da Igreja Católica Apostólica Romana. Não tem o que discutir. Você não fala sobre isso. É assim, é uma verdade, pronto, e acabou. Em doutrina espírita, sempre se coloca que não existem dogmas. Tudo
tudo, qualquer coisa, pode e deve, muitas vezes, ser discutido. Discutido, dialogado, para quê? Para poder ser entendido. Então, qual que é a ideia? Que você não seja convencido, que você não seja, que, por exemplo, que você não saia por aí dizendo, fora da caridade não há salvação. Por que que fora da caridade não há salvação? Porque todo mundo no centro fala que fora da caridade não há salvação. Que está escrito lá no Livro dos Espíritos, porque está escrito no Evangelho segundo o Espiritismo, porque está escrito sei lá onde, que fora da caridade não há salvação. Então, se o Chico Xavier diz que fora da caridade não há salvação, fora da caridade não há salvação. Beleza. Por quê que fora da caridade não há salvação? Né? Essa que é a grande pergunta e é o que todos nós, na verdade, precisamos entender. Para quando você entender e agir de acordo, para que quando você fale sobre isso com outra pessoa, você consiga explicar o porquê. Não, e vamos combinar que doutrina espírita tem um monte de frases importantes, verdades importantes, interessantes, né? Frases, inclusive, de muito efeito. Se você sair por aí só dizendo, sem entender exatamente o que significa, porque veja, se você não entende o que significa, eu fico, né, nos cursos de doutrina espírita, eu falo isso o tempo todo. Tá, beleza, ó, tá aqui. A gente está estudando o Livro dos Espíritos. Então tá escrito isso daqui. Beleza. Por quê? E aí o povo, como assim por quê? Por quê? Por que que fora da caridade não há salvação? Ah, hum, gente, se você não sabe o porquê, você não faz. Concorda? Como é que isso vai virar um hábito, uma atitude, alguma coisa que faz parte de verdade do seu dia a dia, se você não sabe do que se trata? O que que é caridade? Ah, caridade é caridade, pô. Como assim? Caridade é caridade? A definição de caridade, depois a gente volta a isso mais tarde, foi dada por Jesus, está escrito no Evangelho, foi ele que disse, né? O que que é caridade para ele, segundo o entendimento dele. E vamos combinar. Beleza, fora da caridade não há salvação. Bacana. Beleza. Agora, se você não sabe o que que é caridade, qual que é a definição de caridade que foi dada por Jesus, como é que você pode estar realizando esse negócio? Você pode até estar realizando, mas sem saber por quê. Ou sem saber, né, exatamente o que que significa. Por que que é importante, gente? É aquela ideia de você saber para onde você está indo. Se você sabe para onde está indo, você pode escolher o melhor caminho para chegar lá. Se você sabe qual é o seu objetivo, você pode pensar na melhor estratégia para alcançar esse objetivo. Mas você só vai conseguir pensar no melhor caminho, ou você só vai conseguir pensar na melhor estratégia se você souber qual é o destino, qual é o objetivo. Por isso que quando Ali estava andando lá no País das Maravilhas, encontrou com o gato e perguntou para ele, gato, qual que é o melhor caminho para eu pegar aqui? Considerando que tinham várias, né? Ela chegou num lugar em que ela tinha três opções para seguir em frente. Aí o gato perguntou para ela, para onde você está indo? Aí ela respondeu, não sei. Ah, então pega qualquer um. Você não sabe para onde está indo? Qualquer caminho serve. Gente, isso parece besta, mas é muito filosófico. É muito importante. Quando a gente fala de autoconhecimento, né, basicamente é por causa disso. Conhecer-se para saber e definir onde você quer chegar, para onde você está indo, quais são os objetivos que você estabelece da sua vida. Estabeleceu? Opa, então beleza. Então agora sim, agora vamos pensar nos melhores caminhos que você pode tomar dentre os vários possíveis. Agora vamos pensar nas várias estratégias que você pode desenvolver, considerando as muitas estratégias possíveis. Entenderam?
Na prática, quando Paulo, né, disse determinada coisa, quando Emmanuel pega o que Paulo disse para trazer esse conhecimento para a gente, para pensar, para refletir sobre, é por isso. É muito importante. Autoconhecimento não é uma coisinha bonita de se falar. Autoconhecimento é uma coisa fundamental para se alcançar. Muitas vezes, fazer isso sozinho não é tarefa fácil, gente. Não é tanto que existe uma ciência, né? A psicologia é uma ciência que foi desenvolvida para nos ajudar a alcançar isso, né? Autoconhecimento. Quais são as melhores estratégias? Quais são os melhores caminhos? A doutrina espírita, o espiritismo, a doutrina dos espíritos, ela basicamente nos ajuda a responder a essas perguntas, né? O Evangelho de Jesus, se você prestar atenção, todo o ensinamento de Jesus está em cima disso. Conhecer, né? Conhecerás a verdade vos libertará. É, quem, quem foi a tua fé que te curou, né? É sempre cada um, é sempre as próprias escolhas. Se trata sempre das próprias realizações e principalmente nem tanto do que você sabe, mas do que você faz. E para que as suas realizações sejam as melhores possíveis, levando ao melhor aproveitamento possível de mais uma encarnação que te foi dada como oportunidade, saber aonde você quer chegar é fundamental. Se não, é acordar, comer, dormir, né? E aí você passa uma encarnação inteira fazendo isso. Ora, comendo uma picanha, comendo uma feijoada, ora bebendo uma cerveja, ora bebendo um vinho. É, mas vamos combinar que a gente não está aqui reencarnado só para isso. Isso também conta. Isso também é legal. Mas não é só para isso, né, gente? Vamos seguir com o texto, Nando? Aí, Edson, eu já tinha lido aqui esse, ó, muitos cientistas e filósofos, escritores, pregadores assemelham-se aos pássaros de bela plumagem, condenados a baixo voo em cipoais extensos, né? Então a gente vê, por mais que a pessoa entre em categorias aqui tão importantes como a ciência, a filosofia, né, a escrita, a pregação, dependendo de como isso é usado, ele fala que estão condenados a baixo voo em cipoais extensos. E aquela história que o Chico falava, né, Nando? Quem sabe pode muito, mas quem ama pode mais. Por quê? De novo, estudar, aprender, o conhecimento, eu diria que é uma dádiva, né? Porque assim, o conhecimento intelectual, ele não determina a moralidade, que é o que nos interessa, né? Porque o nosso processo de crescimento, de evolução, não é, a gente não está falando de intelectualidade, de conhecimento, a gente está falando de moralidade, de atitudes, né? De atitudes no bem, de atitudes corretas, de fazer o certo e não o gostoso, né? É, Só que assim, eu, por exemplo, eu gosto muito de estudar, gente. Eu realmente gosto, né? Não é uma coisa que para mim é difícil. Eu realmente gosto demais disso. Agora, o que ele está dizendo aqui? Que os pregadores, aqueles que falam, são pássaros muito bonitos. Então você vê lá o cara, vamos pegar um exemplo prático. Vamos pegar o político fazendo o discurso dele. Gente, bonito, bacana. O cara tá falando um monte de coisa muito legal, muito séria, muito para valer, etc. Agora, discurso muda a condição de vida da população? Né? Desde Odorico Paraguaçu, lembram? Os mais velhos que assistiram ao raio da novela lá, era um cara que era político, né? É a caricatura do político brasileiro.
fala, 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 promete, promete, promete e não muda nada, né? A cidade continua a mesma coisa, os habitantes continuam passando pelas mesmas dificuldades. Ou seja, o que interessa não é o discurso, mas é a prática. Não é falar da importância da educação, mas é construir escola, né? Não é falar da importância que os professores, os educadores têm, mas é pagar bons salários para você ter os melhores educadores possíveis. E por aí vai. Se vale para eles, vale muito mais para nós, tá certo? Porque vocês vejam, o que que ele fala aqui? As vigorosas inteligências são frustradas pelos véus. Por quê? Porque estão sempre ameaçadas de surpresas dolorosas por não se afeiçoarem realmente às verdades que elas mesmas admitem e ficam ensinando por aí. Então, para nós, veja, quando a gente vai conversar com nossos filhos, por exemplo, pais, e eu trato, né, o povo assim, são cheios de querer dar palestrinha. É ou não é? Porque é assim, assado, porque não sei o quê, lá. Gente, lembra da conversinha? Não, filho, mentira é uma coisa muito feia. Você tem que falar sempre a verdade, né? Porque o certo é falar a verdade e mentir é errado. Aí toca lá, ó, o interfone, a campainha, o interfone, né? Ô, mãe, é o fulano querendo falar com você. Fala para ele que eu não tô. Que droga de ensinamento é esse? Que você fala uma coisa e faz o contrário. A gente aprende muito menos pelo, pelo que é aconselhado e muito mais pelas atitudes, né? Bons educadores dão o exemplo, não é só o conhecimento. Isso vale para os pais, que são aqueles que têm a obrigação de realmente dar educação para os filhos, né? Que é a diferença entre o certo e o errado, que infelizmente hoje muitas vezes é atribuído à escola e aos professores, que têm a obrigação de ensinar, de dar conhecimento, não tem a obrigação de educar, mas que também acabam educando sim, porque é em função da postura que tem os professores em sala de aula, é em função da postura que tem a coordenação, a direção, etc., na escola, que eles também estabelecem as próprias posturas, né? Mas, de novo, até porque acreditar, né, é diferente de ter fé. Aquele que acredita hoje, desacredita amanhã. Lembra que ele falou antes lá? Quem somente se convence acaba tendendo ao dogmatismo, a ficar saindo por aí fazendo discurso sem saber exatamente por que está dizendo aquilo ou do que realmente está falando. Só acredita. Ter fé é certeza. Então, vamos pegar um exemplo prático aqui. Qual é a diferença entre acreditar em Deus e ter fé em Deus? Aquele que acredita em Deus, desacredita amanhã. Quer ver? É só morrer um filho, né? Morrer um filho, Deus não existe. Porque se Deus existisse, ele não ia permitir que meu filho morresse. Não é a ordem natural das coisas. Ou seja, até outro dia, ele tinha, né, ele acreditava na existência de Deus. Aconteceu alguma coisa muito ruim com ele e ele passa a desacreditar, né? Briga com Deus, é muito comum, inclusive, isso acontecer. Fé não, gente. Fé é certeza, né? Fé é assim, não tem dúvida, né? Deus é uma realidade e tudo o que acontece conosco, ainda que possa ser muito doloroso, é o melhor para nós. Muitas vezes, no momento da dor, você não vai entender por quê, mas passada
a experiência, aprendido um ensinamento, aí você vai entender por quê. Até porque, lembrando, mas então perder um filho é legal? Claro que não. Não foi isso que eu disse, né? Agora, a gente não pode esquecer que primeiro que ninguém perde nada, né? Depois, por que que ninguém perde nada? Porque nós somos espíritos e espíritos imortais. Estamos usando um corpo neste momento. Se o corpo daquele espírito que está seu filho nesse momento durou menos do que você gostaria, isso não significa que ele deixou de existir e isso não significa que vocês não vão continuar se amando e convivendo por muito tempo, né? Pelo contrário, foi uma bênção vocês poderem estar juntos ao longo de um determinado período nessa encarnação. Agora, ninguém que ama de verdade é separado nunca. Beleza? Vamos para o nosso momento de prece, Nando? Vamos lá para o momento de prece, de oração e vibrações, aquele momento que a gente pede aí para você, né? Sugere colocar um copo de água, um recipiente com água, para os benfeitores na hora que você estiver ouvindo esse programa e assistindo, né? Colocar uma bênção aí nessa água aí, nesse líquido precioso. Vamos lá então para o momento de prece, de oração e de vibrações aqui no Alvorada. Estamos nesse instante então elevando os nossos pensamentos ao mais alto, aos benfeitores da espiritualidade maior, que eles possam nos ajudar nessa retirada do véu que muitas vezes tira a nossa visão, a visão da compreensão dos ensinamentos do nosso Mestre Jesus, que os benfeitores espirituais também nos trouxeram através das obras que Allan Kardec codificou, e mais aquelas inúmeras mensagens que vão chegando e já chegaram através de grandes médiuns. Que nós possamos colocar no nosso dia a dia os ensinamentos do nosso Mestre, para que assim esses véus comecem a sair e nossos sentidos, nosso conhecimento possa aumentar. Pedimos então aos benfeitores que nos ajudem nessa possibilidade de compreensão maior. E a Ti, Jesus, recorremos a Teu coração misericordioso, para que possas também olhar por aqueles nossos irmãos, das quais cada um de nós muitas vezes tem em nossos corações, pessoas que estão passando por dificuldades, por desafios, por dores e sofrimentos. Em cada família sempre existe alguém, em cada amizade, na sociedade em que nós encontramos, tem alguém precisando. Então estamos vibrando para que também aqueles véus que ensombram, aqueles véus que impedem, para que aquela própria pessoa compreenda as situações que estão passando. Que a tua luz, Senhor, teu amor, possa balsamizar esses sofrimentos, essas dores, pelo nosso planeta todo, principalmente nas regiões de conflito, onde as pessoas estão tirando vidas instantaneamente, onde pessoas estão se refugiando e deixando lares, familiares para trás. Que a tua bênção, então, Senhor, se estenda a todos os seres, a todos os lugares, a todos os lares, entre os nossos familiares e entes queridos, as pessoas da nossa sociedade e a todos os reinos, no reino mineral, vegetal, animal, pré-hominal, hominal e espiritual da terra. Que a tua luz esteja entre nós, não tão somente agora, nesta hora, mas por todo sempre. Que assim seja. Muito bem, queremos dar aí um recadinho para você também ser aquela pessoa que vai colaborar para que essa mensagem possa chegar a tantos lugares do planeta. Hoje, pela internet, é possível isso. Entre no site amigosdaboanova.com.br, lá tem várias informações, mas se você quiser falar com as nossas colaboradoras e colaboradores, tem o 0800 12 018 38, ligação gratuita para todo o Brasil, e na Grande São Paulo, o 11 2458 3214. E para você que está no Brasil ou fora do Brasil, temos o WhatsApp, que é o 11 97834 2246.
Você pode também ajudar instantaneamente, você pode ajudar aí espontaneamente através do Pix. Então anote o número do Pix, é o 11 97261 0272. Faça parte aí do Clube Amigos da Boa Nova. Muito bem, Edson. Vamos continuar. Se você quer que eu leia mais uns parágrafos aqui, então eu vou ler Por aqui. favor, mano. Então vamos lá, Léo. Exportadores de teorias olvidam ou sequer esquecem os tesouros da prática e daí as dúvidas e negações que, por vezes, lhes assaltam o entendimento. Esperam um bem que ainda não semearam e exigem patrimônios que não construíram por descuidados de si próprios. Então, quem são, né, esses exportadores de teorias? É aquele que fala, mas só fala, né? Ele não faz aquilo que ele fala. Desconsidera os tesouros da prática, porque é a prática, gente. Sabe aquela coisa que a prática que traz a perfeição? Quanto mais você faz determinada coisa, melhor você fica em fazer aquilo, né? Então, ele está de novo fazendo um contraponto entre falar sobre determinada coisa, ou ter conhecimento sobre determinada coisa e realizar determinada coisa. O conhecimento, ele é muito importante, desde que seja praticado. Ah, eu já li tudo sobre plantar orquídea. Já de tudo que existe de literatura em termos de plantar orquídea, eu já li. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou dar aula sobre plantio de orquídea. Mas você já plantou alguma orquídea na sua vida? Não. Só, as que eu tenho são tudo de plástico. Mas eu já li tudo que existe a respeito disso. Meu, não. Vai plantar. Vai plantar. Planta. Você vai descobrir, né? E vai superar as dificuldades conforme elas forem aparecendo. As dificuldades não estão na literatura, né? As dificuldades você vai aprender no seu dia a dia, até porque cada lugar é um lugar, cada lugar tem uma temperatura diferente, cada lugar tem uma umidade diferente. Ca- Né, gente? Não adianta só ler a respeito. Ler é muito bom, porque também o contrário vale. Ah, orquídea nenhuma vai para frente comigo. Hum, tá, por que será? Ah, vai ver que é porque você enche ela d'água, né? Deixa ela dentro de um pratinho e enche o negócio d'água todo dia. Você está afogando, coitado, a coitada. Ou, né? Ou você plantou ela na terra, né? Tudo bem, de novo, você está enfrentando determinadas dificuldades na prática, vai matar quantas orquídeas até pegar lá, entrar no YouTube e assistir um tutorialzinho a respeito, né? Vocês vejam, hoje, inclusive, a gente tem o Google. Google responde tudo, desde que você faça, inclusive, a pergunta correta, tá, gente, né? Não tem milagre também. Você tem que saber, de novo, se você não sabe o que você precisa, dificilmente você vai encontrar uma resposta adequada. Faça a pergunta certa, que a resposta certa virá. Para fazer a pergunta certa, você tem que saber exatamente o que você está procurando, o que você está querendo, né? Qual é a dúvida que você tem. E aí, quando esses exportadores de teorias, aqueles que só falam, deixam a prática de lado, aí vêm as dúvidas, vêm as negações, que fazem, inclusive, com que eles muitas vezes abandonem, né, aquilo no qual eles estavam interessados antes. Por quê? Esperam um bem que não semearam e exigem coisas que não foram construídas por eles. A gente só colhe aquilo que a gente planta. Parece óbvio, mas não é. Tem um monte de gente querendo colher sem nunca ter plantado nada. É ou não é? De novo, você quer alcançar determinada coisa, faça.
né? Essa coisa de, não, Deus vai agir na minha vida. Ele já agiu, meu querido. Ele já te deu todas as capacidades. Ele já te deu a oportunidade. Ele te proporciona todos os dias maneiras de você alcançar aquilo que você precisa. Agora, não é ele que vai te dar, você vai alcançar, né? É assim que funciona, é assim que a gente cresce, é assim que a gente aprende. Vamos à luta, contando que Deus, né? De novo, é a coisa da fé. Ele existe, ele está conosco, mas os frutos só colhe quem planta, e quem tem que plantar somos nós mesmos, né? Conseguem teorizar valorosamente e aconselhar com êxito, mas nos momentos mais importantes da vida se perdem, se confundem, ficam desalentados. Por quê? É que lhes falta a verdadeira transformação para o bem com o Cristo. E para que sintam mesmo a vida eterna com Deus, é indispensável se convertam ao serviço de redenção. O que é o tal de do serviço de redenção de que Emmanuel está falando aqui? É aquele fora da caridade não há salvação, que a doutrina espírita coloca, né, a todo momento. E aí vamos lá, a gente já tinha dito isso antes. O que é mesmo, gente? Caridade para Jesus, de novo, está lá no Evangelho. Isso não é invenção, está escrito, né? Foi Jesus que disse o que ele considerava que era caridade. O que é mesmo? Considerando que vocês, eu tenho certeza, são extremamente caridosos e estão fazendo isso o tempo todo? Foi uma pergunta. O que é caridade? O que é caridade de acordo com Jesus? Responde aí, pô. Veja, para que a gente realize, a gente tem que saber o que é. Vamos lá. BIP, né? B de benevolência, I de indulgência e P de perdão. Isso é caridade conforme foi ensinada por Jesus. Lembrando que benevolência é fazer o bem sempre que possível, todo o tempo, né? Indulgência, ser indulgente, é se colocar no lugar do outro, desenvolver empatia com a maneira de pensar do outro. Não é do jeito que você pensa, porque aí fica fácil e não vai dar certo, né? É se colocar no lugar do outro com a maneira que o outro pensa, para poder entender por que ele funciona assim, o assado, independente de você concordar ou não. E perdão. Lembrando que perdoar não é esquecer ofensa. Porque se você tem uma ótima memória, eu tenho, ninguém esquece nada, não. E se você acha que perdoar é esquecer, então você não perdoa ninguém na medida que você tem uma ótima memória. Perdoar é superar a mágoa, é permitir que cicatrize. Vai ficar a marca, tá lá, para quem quiser ver, só que não dói mais. Você não revive o tempo todo, né? E os véus pesados que obscurecem o coração e o entendimento, orgulho, egoísmo e vaidade, que são os grandes véus que a gente precisa realmente batalhar o tempo todo dia, todo momento, para conseguir tirar da nossa visão, para que a gente consiga, como Jesus pediu, ter olhos para ver e ter ouvidos para ouvir. De novo, sei lá o que acontece com esse relógio, Ótimo, né? ótimo. Mas Foi acabou, ótimo. né, Nando? Que pena, né? Tá muito bom. Obrigado aí, Edson. Muita paz aí, muita luz. E até o próximo programa aí. Tchau para Eu você. que agradeço e como sempre, gente, beijo no coração, foi ótimo que a gente possa estar junto na próxima semana. Grande beijo, grande abraço em todos vocês. Tchau, tchau, Edson. Tchau, 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 Nando. tchau. Alvorada despertando com você. Alvorada, luz em nosso amanhecer. Termina aqui Alvorada com Nando Garcia.